Olá, turma do sétimo ano. Como vocês estão? Estão se cuidando? Estão em casa? Estão se protegendo? Continuem em casa e se cuidem. Nós estamos juntos aqui, eu aqui, vocês aí, para estudarmos o nosso conteúdo de revisão para as nossas recuperações, onde estaremos vendo frase, oração e período, e também o modo imperativo dos verbos. E, mais ainda, o emprego dos porquês. Vamos aqui observar comigo minha tela, compartilhando com vocês agora. Prestem bastante atenção. Só vamos lembrar aqui o conceito. Nós já estudamos esse conteúdo. Nós vamos relembrar o conceito de frase, oração e período. Acompanhe comigo nesse quadro. Que a frase é todo enunciado que possui sentido completo. Ou seja, independente dessa frase ser constituída por uma só palavra ou mais de uma palavra, contendo um sentido, transmitindo um pensamento, uma mensagem, é frase. E oração? Para ser oração, esta frase obrigatoriamente precisa conter verbo. Então, toda aquela estrutura, todo enunciado que há a presença de um verbo é oração. E o período, ele é constituído por orações. Então, se eu tenho um período que tenha pelo menos um verbo, eu tenho ali uma oração. Nesse período contendo uma oração, ele vai ser um período simples. Contendo mais de uma oração, duas ou mais, ele é um período composto. Então, só para recapitular, frase, enunciado de sentido completo, oração, enunciado que se estrutura pela presença de um verbo, e o período, ele é um enunciado constituído por uma ou mais orações. E a frase, sendo verbal, ela é oração. Então, ela vai haver aqui um período, seja simples ou seja composto. E na frase nominal, não há a presença de um verbo. Por exemplo, parabéns para você. Nessa frase não há verbo. Então, essa frase ela é classificada como uma frase nominal. Vamos passar aqui para o nosso segundo conteúdo, o modo imperativo dos verbos. Lembrando que aqui nós estamos só fazendo a revisão daquele conteúdo que nós já estudamos em sala. Então, o modo imperativo, já sabemos que há 3 modos do verbo. O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo imperativo é aquele que expressa uma ordem, um pedido ou um aconselhamento. Temos aqui 2 exemplos. Lave as mãos com água e sabão. Está bem claro que aqui está dando um conselho, uma ordem. Use máscara de proteção. Então, observe que aqui nessas 2 orações, você percebe que os verbos estão no modo imperativo, indicando ordem ou aconselhamento. O modo imperativo ele pode ser formado por 2 formas. Imperativo afirmativo, imperativo negativo. Porque você pode dar uma ordem, um pedido, aconselhar uma pessoa para que ela faça algo ou para que ela não faça algo. Então, se é para que ela faça, nós estamos aí no período no imperativo afirmativo. Se for para que ela não faça, imperativo negativo. Lembrando que o modo imperativo não há a primeira pessoa. Por que não há a primeira pessoa? Porque não tem como você dar uma ordem a si mesmo. Então, vamos fazer a conjugação desses verbos apenas a partir da segunda pessoa. Então, no modo imperativo afirmativo, estuda tu, aqui o verbo estudar, estude você, estudemos nós, estudai vós, estudem vocês.
E o modo imperativo negativo vai haver a presença da palavra não, que é uma negativa. Não estudes tu, não estude você, não estudemos nós, não estudeis vós, não estudem vocês. Lembrem, vão lá, estudem aquela tabelinha que tem no livro de vocês, para o conteúdo aqui ficar mais completo. Então, vamos aqui seguindo para nosso segundo slide, onde nós já vamos estar com o nosso conteúdo de emprego dos porquês. Sabemos que há 4 formas de se escrever esses porquês: separado, sem o acento, separado com o acento, junto, sem o acento e junto com o acento. Vamos observar nossa imagem aqui, onde há um grupinho de alunos com sua professora. Em cada balãozinho as suas falas. Então, aqui você percebe que a professora ela faz uma pergunta: por que estamos aqui? E esse porquê veio no início dessa interrogação, dessa frase interrogativa. E aqui vem um aluno que responde: porque precisamos estudar para a prova. Veja que na resposta o porquê já veio juntinho, sem o acento. Mas por quê? Aqui vem mais uma interrogativa, só que dessa vez o porquê ele vem no final da frase. E por causa disso ele já é separado com o acento. O porquê você já sabe. Este outro porquê, ele vem antecedido por um artigo. Sendo assim, ele é um substantivo. Neste caso, ocorre o porquê junto com o acento. Vamos ver mais detalhado aqui no próximo slide. Então, a forma de escrita, o emprego, de como é que eu vou aplicar, e um exemplo para cada um. Porquê separado, sem o acento? Eu vou utilizar nas frases interrogativas. Essas interrogativas elas podem ser diretas ou indiretas. Um outro caso que eu posso utilizar é substituindo a expressão porque por pelo qual e suas variantes. Pelo qual, pelos quais, pela qual, pelas quais. Então, aqui, exemplo. Por que ele chorou? Início de uma frase interrogativa direta. Diga-me por que ele chorou. Aqui já é uma frase interrogativa indireta. Os bairros por que passamos eram sujos. Nesse caso aqui, já é a substituição do porquê pelos quais. Se eu for substituir, dá os bairros pelos quais passamos eram sujos. Então, são esses 2 casos que nós podemos usar o porquê separado e sem o acento. O separado com acento, ele vai vir no final das frases interrogativas, seja ela direta ou indireta. Eles estão revoltados por quê? Essa aqui é a interrogativa direta. Ele não veio, não sei por quê. É uma interrogativa indireta. Ou, sendo direta ou indireta, não importa. Estando esse porquê no final da frase, ele será separado com acento. Quando é que eu uso o porquê junto e sem o acento? Em frases afirmativas e em respostas. Não fui à festa porque choveu. Então, aqui eu estou dando uma explicação do porquê eu não fui à festa. Já com o porquê junto com o acento, ele é entendido como um substantivo, ele vai ser antecedido por um artigo definido ou um artigo indefinido. Todos sabem o porquê de seu medo. Então, aqui eu tenho o porquê juntinho, com o acento antecedido por o artigo, tratando-se de um substantivo. Então, aqui ele vem, será o porquê junto com o acento.
Então, espero que vocês tenham compreendido e estudem. Vão lá no conteúdo completo no livro de vocês, dê mais uma estudada nos apontamentos que estão no caderno e boa prova, que vocês tirem uma ótima nota. Até a próxima. Tchauzinho.